Deus. E com o passar dos dias, as coisas estavam muito ruins e ele resolve chamar os sacerdotes, chamar o povo para um jejum, para um clamor, para um arrependimento de coração. E aqui no meio da história diz que o arrependimento que Joel pede tem que ser de todo o coração. Aí a gente vai lendo na Bíblia que o Senhor é aquele que esquadrinha o nosso coração. Não adianta a gente falar da boca para fora, eu me arrependo, porque o Senhor, Ele quer um coração contrito, quebrantado, Ele quer um coração verdadeiramente arrependido. Porque mais para frente, Joel, ele propõe isso para o povo e o povo aceita. E em resposta disso, entra a misericórdia do Senhor, porque toda vez que um coração contrito, quebrantado, arrependido, clama ao Pai, como aqui foi dito, não tem como o Pai rejeitar. Ele diz que Ele não lança nada fora. Se Ele não lança, quem dirá um coração arrependido, pronto para uma mudança? Hoje pode ser eu, pode ser você, o Joel, mas também pode ser eu, pode ser você, qualquer um de vocês que esteja nesse vale, porque aqui parece um lugar de muita sequidão. E o Senhor diz que, como resposta, os celeiros seriam fartos, que haveria cereal. Cereal diz que é provisão, haveria alimento. O Senhor promete que haveria vinho. Vinho na Bíblia representa alegria. Então aquele lugar que não havia comida, que não havia chuva, não havia nada verde, o Senhor promete que esse povo, como resposta, Ele devolveria provisão, Ele devolveria alegria. E diz que o óleo também seria devolvido, os celeiros seriam fartos. Então, onde havia dor, tristeza, sequidão, a gente entende que o óleo é cura. O Senhor abundantemente pode nos curar, independente se seja uma ferida no corpo, uma ferida na alma. O Senhor, Ele está disposto a nos curar todas as vezes que verdadeiramente a gente se arrepender. Só que a gente só se arrepende, irmãos, se nós tivermos obediência. Se a gente não tiver obediência, é impossível a gente se arrepender. Muitas vezes a gente vai para o culto, escuta palavras de Deus falando no nosso coração, para a gente se arrepender, para a gente obedecer ao Senhor, e a gente fica com o coração duro. Só que todas as vezes que nós estivermos com o coração duro, o Senhor não opera, não tem como Ele mudar o nosso cenário. Aqui, como foi dito, se estamos em sequidão é porque alguma coisa nós fizemos e trouxemos isso para a nossa vida. E hoje, Débora aqui vem em nome de Deus e como Joel para dizer: se há alguma área na minha vida, na sua vida, que precisa transbordar de água, que volte chuva, ou que venha alimento espiritual, alimento para nossa casa mesmo, porque o tempo hoje está difícil. A Bíblia diz de gafanhotos. Hoje a gente tem a peste, que é o gafanhoto que, né, chegou bem próximo do nosso país, mas não veio. Nós temos aí o Covid que está assolando o povo, que houve desemprego. Existe um cenário que não é propriamente esse do povo de Judá, mas o nosso cenário não está muito distante. Se a gente der uma volta pela nossa cidade, a gente vai conhecer pelo menos um vizinho que passa por uma necessidade. Nós podemos ser Joel na vida deles hoje, irmãos. Vamos obedecer a Deus com vida. Quando a gente está doente, onde a gente vai? Para o hospital. Existem doenças na nossa vida que não é médico que cura. E aqui o Senhor está dizendo que, como a misericórdia, resposta, Ele devolveria para aquele povo provisão, que era o cereal, alegria, que era o óleo, era o vinho, e o óleo, que seria a cura. Aí, irmão, mais para frente, ele vai falar que então ele restituiria tudo isso. E eu venho perguntar hoje para vocês, alguém aqui precisa de uma restituição? Eu preciso. Só que antes de eu receber a restituição para minha vida, porque Ele promete. Alguém aqui crê que Deus mudou? Não, eu acredito que o mesmo Deus que foi de ontem, a Bíblia diz que Ele é hoje e Ele será eternamente. Quando Ele promete, Ele também põe uma condição para a gente. A nossa salvação, irmãos, depende de nós. O livro de Joel diz que o que acontece aqui para o povo de Judá 800 anos antes de Cristo, no ano 800, né? O que está acontecendo aqui, ele também remete ao juízo final, que aquele que não se arrepender, não obedecer, não tem como a gente ser restituído por aquela eternidade que Jesus veio por ela. A Bíblia diz que Adão pecou e por conta de um homem nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas através de um homem também o Senhor nos dá direito de redenção, de salvação. Então que nós possamos verdadeiramente hoje a gente se arrepender, obedecer
e levar essa obediência, esse arrependimento para toda a nossa vida, para que no juízo final, irmãos, nós possamos ser salvos e não ser rejeitados. Porque nós temos todo esse tempo, hoje Deus está falando, amanhã o Senhor vai falar de novo, porque todos os dias Ele está na porta e Ele bate. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Que pai é que tem prazer de castigar o filho? Mas o pai que ama castiga. Em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este cenário é um cenário que não parece um cenário... que está cooperando para quê? Para destruição, desolação, falta, seca? Não. Tudo isso foi uma maneira do Senhor falar assim, eis-me aqui, eu estou na porta, é só eu que posso. Mas a condição disso é eu obedecer, eu me arrepender e receber então a tão promessa que aqui diz, ó, restituir todos os anos que o gafanhoto tirou. Sabe tudo aquilo que foi tirado da sua vida? Alguma coisa foi? Na minha foi. E nossa, foi muito difícil. Por mim, falaria eu hoje só de obediência, porque ontem o Senhor ministrava em mim sobre obediência. Só que hoje eu fui duplamente confrontada em falar sobre restituição. Porque se a gente quer restituição, a gente precisa passar pelo processo de obediência, mais uma vez, de arrependimento. Porque a gente conversava hoje que o remorso, ele é uma culpa que a gente carrega, mas o arrependimento verdadeiro, aquele que a Bíblia diz que arrepender de todo o coração, ele traz conversão, ele traz mudança. Se nós estamos errando, essa conversão nos garante uma restituição e nos garante uma salvação, irmãos. Hoje eu preciso só aqui deixar, porque eu falei que eu ia olhar no papel, orações que falavam comigo sobre obedecer, porque não é fácil obedecer. A gente tem vontade própria. Hoje mesmo, a minha avó fez, pastor, vamos para mais uma semana, mas ontem o senhor falava comigo sobre obediência. Até quando? Eu fui ouvir uma pregação que dizia que Saul, ele obedeceu parcialmente aquilo que o Senhor mandava ele fazer. Ele foi rejeitado. Ou você obedece ou você não obedece. Ou você quer restituição, ou você continua da mesma maneira. Não dá para ser da mesma maneira todos os dias. E hoje o Senhor veio nos despertar. Então, assim, no momento de dificuldade em obedecer, a gente pode clamar a Deus. Em Colossenses diz, obedecer em tudo que o Pai pedir. Tudo que o Pai pedir, a gente tem o Pai na terra, mas a gente também tem um Pai no céu, que Ele lá tem os mandamentos, tem adorar o Senhor, dizer, eis-me aqui, amar o próximo, tudo isso, irmãos, são coisas que Deus está falando pra gente. Me obedeça e eu posso mudar a sua história. Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, também tinha dificuldade de obedecer a Deus. No Salmo 146, Davi escreve, Pai, ajuda-me a fazer a tua vontade. Grandes homens de Deus pediam ajuda para o Senhor. E por que nós não podemos pedir? E eu ainda aprendo em Mateus, que é a parte que mais mexe comigo, que eu nunca posso ir diferente a essa palavra, é quando o próprio Cristo, ele vai orar a Deus e ele fala, Pai, se possível, afasta de mim, mas seja feita a tua vontade. Ele vai a primeira vez, em Mateus 26, no versículo 39, ele volta no 42, ele fala, Pai, se possível, afaste de mim e seja feita a tua vontade. E aí ele vai pela terceira vez, e a Bíblia diz com as mesmas palavras. Ele já não suportava mais aquilo, mas ele ainda foi fazer a vontade do Pai. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, lá, seja feita a tua vontade. Se está na Bíblia, é o nosso único manual. Se nós não obedecermos, como que nós vamos ver o Pai? Como que nós vamos ter restituído? O Senhor pagou o preço por nós. Jesus era um mistério escondido em Deus. Ele lançou para nós, Ele nos deu. A salvação é de graça. A graça é de graça. A salvação foi paga. Será que a gente não pode passar pelo processo de obediência, de arrependimento, para a gente poder ser salvo? É promessa, irmão. Joel fala para o povo de Judá, mas ele também fala para o povo lá do juízo final. Lá vai chegar a hora que a sua vida vai contar. Você vai ser restituído na glória ou você vai ficar por aqui? Irmãos, eu não posso falar mais do que isso. Posso, porque Mateus 3:27 ele diz, nada vos é dado senão aquilo que ordena o céu. Se você clamar, eu tenho certeza, porque a palavra não mente, diz que você vai receber. Tá difícil obedecer? Pede, ele vai te ajudar como ele me ajudou hoje. Júnior sabe, meu professor, pastor,
tá aqui comigo lá do lado, pastora, difícil para mim estar aqui hoje, mas ele vem falando, você diz, eis-me aqui, mas obedece parcialmente, eu tenho pedido para você falar, você quer estudar? Gente, ou eu vou obedecer, ou eu vou sacrificar. O povo aqui estava na vontade, estava se sacrificando. Tem coisa que dói na gente, mas também dói no filho. Imagina aquele povo precisando de alimento, não tem para dar para o filho, não tem por quê? Porque o meu eu falava mais alto, a minha vontade. Que hoje nós possamos aprender com Jesus, que clamou a vontade do Pai, que Davi clamou a vontade do Pai, e aprender que do céu é dado para quem é pedido. Ele está à porta e bate. E hoje fica a resposta, a pergunta para vocês. A gente quer obedecer? A gente quer restituição? Quer. A gente brinca assim, quem quer vitória? Eu. Quem quer luta? Ninguém. Mas existe um processo. Hoje o Senhor nos convida a lançar-se neste processo. Eu quero obedecer. Eu tô aqui, tô dizendo, Pai, eis-me aqui. Com toda a minha dificuldade, eu tô dizendo, Pai, eis-me aqui, porque eu preciso. Eu não quero morrer na praia. Eu não quero nadar uma vida inteira e chegar lá, o Senhor fala assim, ei, nem tenho parte contigo. Não, eu quero falar, eis-me aqui, eu quero ser reconhecida por Ele. Eu quero a restituição toda para minha vida, desde o tempo de hoje até o que Ele tem para mim na eternidade. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cada um daqui saia com o desejo da sua vitória, da sua restituição. Amém. Nós não podemos sair da mesma maneira. Hoje estou eu falando a história de Joel. Amanhã tem Joel por aqui. Com certeza. Na casa de vocês, no trabalho de vocês, dentro de vocês. Fala pra você como Joel. Muda, se arrependa. Às vezes é difícil falar pro outro, mas fala pra si. A palavra confronta primeiro a gente. Diz que ela é uma espada de dois gumes. Ela transpassa junto a medula. Ela muda o nosso eu. Então, aqui, irmãos, foi o Senhor que falou através da minha boca. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.